Você já se perguntou se esta vida é realmente a primeira? Se tudo o que somos cabe apenas nesta existência? Hoje vamos falar de um caso que marcou o século XX e continua provocando reflexões profundas. O caso de Brady Murphy. Mas aqui no Diálogos Espíritas nós vamos fazer diferente. Sem sensacionalismo, sem negar o mistério e sem abandonar a razão. Contexto do caso. O ano era 1952. Nos Estados Unidos, um homem chamado Morey Bernstein, interessado em hipnose, conduziu sessões com uma mulher que preferiu usar o pseudônimo Ruth Simmons. Durante o transe, aconteceu algo inesperado. Ela começou a falar como se fosse outra pessoa, com outra história, outra cultura, outra época. Segundo ela, seu nome era Brady Murphy e teria vivido na Irlanda do século XIX. E não eram frases soltas, eram descrições longas. Infância, casas, religião, rotina, casamento, caminhos da cidade, lembranças emocionais. O caso ficou famoso, virou livro, e o livro se transformou num dos maiores fenômenos populares relacionados à hipótese da reencarnação. O que torna isso tão impactante? É fácil entender por quê. Porque quando ouvimos relatos assim, algo em nós desperta, uma sensação silenciosa de que o espírito talvez carregue marcas antigas, que nossa existência talvez seja mais longa do que imaginamos. Mas aqui entra um ponto crucial. Experiência não é prova. E um caso impressionante não é uma verdade definitiva. O olhar crítico. A hipnose coloca a mente humana num estado muito particular. Nesse estado, a pessoa pode acessar lembranças profundas, mas também pode se tornar extremamente sugestionável. E existe uma explicação psicológica muito conhecida para casos assim. Criptomnésia. Criptomnésia é quando alguém lembra de algo real, um nome, uma história, uma cultura, mas não se recorda de onde aprendeu. Então, aquela informação retorna como se fosse uma lembrança pessoal, como se fosse vida passada, como se fosse algo vivido. E veja, isso não significa mentira, não significa fraude, significa que a mente humana é muito mais complexa do que parece. A mente costura fragmentos, leitura, ambiente, cultura, conversas antigas, emoções, e cria uma narrativa totalmente convincente, até para quem está vivendo aquilo. É por isso que muitos pesquisadores consideraram o caso Brady Murphy como resultado desse tipo de fenômeno, e não como prova conclusiva de reencarnação. O que o Espiritismo diria? O Espiritismo afirma a reencarnação com base na justiça divina e na lógica moral. Mas ele sempre ensinou prudência com fenômenos isolados. Allan Kardec jamais edificaria uma verdade espiritual em cima de um evento único. E mais, ele alerta para o risco de mistificação, imaginação e interpretações humanas precipitadas. Então, para um espírita consciente, o caso Brady Murphy é um episódio interessante, um marco cultural do tema, um convite para refletir sobre o espírito, mas não é o alicerce da reencarnação. Porque a reencarnação não é uma curiosidade, ela é uma lei. Não serve para entretenimento, serve para educação da alma. No fim, talvez a pergunta mais profunda não seja Brady existiu? Mas sim, o que há em nós que transcende o tempo? E o Espiritismo responde com serenidade. A alma é imortal, a consciência evolui, a vida continua. E se é verdade que já fomos outros, o ponto mais importante é quem estamos sendo agora e quem escolhemos nos tornar. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com alguém que também busca a espiritualidade com razão. Até o próximo Diálogos Espíritas.